Eu estava pensando na melhor forma de trazer conteúdo aqui para o canal e andei pesquisando bastante e decidi que eu vou fazer PowerPoints duvidosos, com edições bregas e conteúdo muito rico. E hoje a gente vai falar um pouquinho como que funciona a parte de desenvolvimento de sistemas para a indústria. Eu vou tentar trazer um ponto de vista de algumas coisas que eu vivenciei numa linha de raciocínio, para trazer uma visão geral, mas dar uma ideia de como é que se controla coisas dentro da indústria. Deixa eu começar me apresentando. Eu sou o Alexandre Álvaro, a galera me chama de Ale também, e eu sou especialista na parte de internet das coisas e também trabalhei bastante com inovação como pesquisador. Hoje eu sou arquiteto dentro da Ambev Tech. Mas vamos lá, deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre algumas dessas coisas. São bem legais. Então, eu estou tentando centralizar todo o conteúdo aqui nesse canal do YouTube, que é o Inteligência das Coisas. Eu vou começar a publicar algumas coisas aqui. Tem o blog também, que é inteligenciadascoisas.com.br. Dá uma olhadinha lá, vai ser bem interessante. Bom, vamos fazer um pouco. Eu fui parar na indústria com a parte de desenvolvimento de software, trabalhando muito com programação de CLP, que são os controladores lógicos programáveis, e a parte de desenvolvimento de IHM. Se você é um desenvolvedor de sistemas de TI, pode fazer um paralelo como se fosse o back-end e o front-end do teu sistema. É uma forma de entender. Tá? Então essas telinhas controlam efetivamente o equipamento e tudo que faz o equipamento funcionar acaba rodando no CLP. É onde toda a lógica de sensores e controladores acaba atuando. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais. Imagina que você tem aqui um centro fabril, que nem esse que eu estou demonstrando aqui. Você vê várias partes móveis. E como é que você faz para fazer essas partes móveis, na verdade, atuarem, né? O que movimenta essas partes móveis? Então, você olhando desde o começo aqui da nossa linha de produção, você vai ver que vai passando por vários mecanismos. Aqui está bem simbólico, né? Como se fossem os robozinhos. E tem tanto os braços robóticos quanto a parte de movimentação das esteiras e várias coisas aqui que podem usar atuadores de tipos diferentes. Então, esses atuadores, esses mecanismos atuadores, eles podem ser principalmente de três tipos, tá? Que são os hidráulicos, os pneumáticos e os elétricos. A gente vai falar sobre os hidráulicos hoje para dar uma visão geral um pouquinho melhor. Então, seguindo assim, imagina que você tem um motor elétrico e esse motor elétrico ele está acoplado a uma bomba hidráulica, tá bom? Então o motor ele faz um movimento rotatório nessa bomba. Mas como é que funciona uma bomba por dentro? Ela passa óleo ali por dentro. Então o óleo ele chega pela tubulação e pelo movimento do motor e a forma como estão ali aquelas engrenagens, ele pressuriza o óleo num sentido ou pressuriza o óleo em outro sentido, passando por várias tubulações. Depois eu posso pegar e controlar o fluxo desse óleo, desviando ele por um caminho ou por outro, utilizando, por exemplo, válvulas. Né? Essas válvulas vão ser importantes para interromper a passagem desse óleo e permitir que o fluxo vá num sentido ou em outro. Por exemplo, para controlar esse cilindro que a gente está vendo aqui, eu encho um lado ou eu encho o outro lado de uma câmara e perceba que o pistão está avançando e recuando. E com isso eu posso fazer um mecanismo de atuação hidráulica. É dessa forma que funciona. Para poder monitorar tudo que está acontecendo e entender se não passou de nenhum limite, vamos supor assim, por exemplo, aumentou demais a pressão ou está fora da temperatura adequada para o óleo poder trabalhar, ou se uma peça esquentou demais, eu coloco sensores, monitores ao longo do meu processo, ao longo da minha linha, para entender mais sobre isso e me ajudar na tomada de decisão. Então, quando eu recebo essas informações lá no meu CLP, eu vou poder fazer toda a minha lógica para decidir se aumentar tanto de pressão, faça isso, se diminuir tanto a temperatura, faça aquilo, e por aí vai. E assim vai seguindo o fluxo e a gente consegue controlar a automação. Então tem tanto, toda a parte de controle
E aqui a gente tem a parte de monitoramento, que junto é o que faz a mágica da automação acontecer. Aqui é um exemplo de um painel elétrico, né? O painel elétrico é nada mais nada menos do que a estrutura, onde fica a parte de, nesse caso, a parte de controle, né? Tem também a parte de potência, que é a parte de energia para ligar motores e outro tipo de coisa, mas vamos focar aqui na parte de controle. Então aquilo que eu falei que é o CLP é aquele carinha que vocês estão vendo aqui, ó, que tem uns, nesse exemplo, né? Tem várias cartõezinhos coloridos com os pontinhos, cada um daqueles é uma entrada ou uma saída do meu controlador. Pode imaginar ele como se fosse o teu computador, só que com a diferença que ele recebe sinais e transmite sinais, então eu consigo monitorar e controlar coisas. Do outro lado aqui, eu consigo ver a cara desse painel quando ele está fechado. Então ele vai ter aquela telinha que eu comentei, que é a IHM, Interface Homem-Máquina, onde eu faço todo o controle, que é o front-end do meu sistema, e também posso ter botões e chaves e outras coisas para acionar algo do meu equipamento, dependendo do propósito que eu quero utilizar esse equipamento. Num exemplo, eu poderia, com aquele pistão que eu demonstrei, controlar a abertura de uma comporta de uma usina hidrelétrica, né? Controlando assim o nível da água e permitindo que essa água vá para a geração de energia ou que ela saia através do sistema de vertedouro. Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas só para dar uma ideia que a abertura dessa comporta é feita com um cilindro. Então dá para ver pela comporta ali como se tivesse um cilindro hidráulico, que nem esse daqui, que ele avança ou recua durante esse processo e assim fazendo abrir ou fechar aquela comporta e a gente ter o controle do nível da água, né, na barragem. Além desse processo, existem várias outras coisas, né? Eu vou trazer aqui um exemplo de um caminhão de combate a incêndio que eu tive a oportunidade de desenvolver o software e vou falar um pouquinho das dificuldades, vocês vão entender. Olha só que bacana. Imagina que eu tenho aquele motor, aquele eixo do motor ligado à minha bomba d'água daquele mesmo jeito que eu mostrei agora há pouco no exemplo. Se eu tenho uma válvula controlando o quanto de água passa nesse sistema, eu consigo jogar água numa determinada distância. Mas pensa no seguinte, nesse caso é o próprio eixo do motor do caminhão que está fazendo a bomba girar. Então se eu acelero mais o meu caminhão, gira mais rápido esse eixo. Se eu acelero menos, vai girar um pouquinho mais devagar. Então como que eu sei o quanto que eu tenho que compensar essa válvula? Para o motorista que está ali operando o jato d'água, fica complicado ele ter que ficar controlando isso no dedo, ali no botão, no analógico, né? Então, o ideal é que a gente colocasse uma inteligência aqui para nos ajudar a resolver isso. Então, existe um controle muito legal que a gente aprende durante as aulas de cálculo em engenharia, que é a parte de proporcional e integral, cálculo integral, sabe? Aqui a gente vai ver um pouquinho dele na prática, como que ele resolve. Olha só. Vamos imaginar que eu coloco um sensor de pressão lá na ponta do meu sistema e ele fica dizendo a pressão da água que está saindo na hora que eu aperto um botão, certo? E aí eu digo para esse sensor, na verdade para esse meu sistema como um todo, o quanto de pressão que eu espero que o sensor esteja lendo. E aí, quando ele passa demais daquele valor ou diminui demais daquele valor, eu vou compensando na válvula para fazer isso. Então é assim que a porcentagem de abertura da válvula vai variando baseado no que a gente chama de set point, que é o valor que eu quero atingir. Nesse exemplo aqui, por exemplo, 150 bar de pressão. E ele vai ter que jogar isso nessa medida e vai fazendo a compensação independente do quanto eu acelero ou não. Essa é a ideia por trás disso aqui. Então, tentando ver um pouquinho mais um outro exemplo desse controle de malha fechada. A gente chama de malha fechada porque tem um fofoqueiro, né? Tem um X9 lá na ponta dizendo, olha, a pressão está chegando em tanto, então controla aí para chegar certo aqui. Então, para a gente entender um pouquinho mais como isso funciona, vamos pegar esse exemplo. Imagina que aqui eu tenho algo só para demonstração, eu tenho essa haste numa determinada angulação, acho que deve estar uns 150 graus de inclinação aqui, ou 120 graus, agora não me lembro. E eu tenho um medidor desse ângulo de inclinação ali. E na outra ponta eu tenho uma hélice. E essa hélice pode girar mais rápido ou mais devagar para compensar essa inclinação. Ele faz esse movimento aqui. Então, se eu quero fazer uma mudança de set point, se eu quero mudar essa angulação, eu posso controlar isso através do meu controle P/D, que é aquele proporcional, integral e derivativo, mesmo exemplo que a gente usou lá no caminhão. Vamos ver um pouquinho aqui, ó, mudar o set point de 120 para 150 graus. Vamos ver como é que ele se comporta. Então,
Olha que interessante, né? Eu começo com 120 graus, ali no gráfico em azul eu mudei para 150 e o meu cálculo PID vai buscar esse valor. Se eu mudar novamente para 120 graus, ele vai buscar esse valor o mais rápido possível e assim eu mantenho a haste na angulação que eu quero. Da mesma forma, eu também posso fazer rejeição de distúrbio. Se eu quiser manter num determinado ângulo e de repente ventar ou esbarrar em alguma coisa, né? Poderia ser um drone, isso aqui, por exemplo, eu quero manter ele estável, eu posso deixar o meu cálculo PID mantendo aquele valor de set point, acelerando ou diminuindo a velocidade da hélice, para eu atingir o valor exato para ter aquele resultado no final. Então isso é um controle de malha fechada. Isso aqui é o coração de muita coisa dentro da automação industrial. E para vocês terem uma noção, isso aqui, tudo que eu falei, apesar da quantidade de cálculos complexos e coisas incríveis aqui envolvidas e um monte de coisa relacionada à própria computação e desenvolvimento de software, tudo isso ainda está na indústria 3.0, onde tem a parte de automação, robótica, computadores, internet, eletrônicos, né? E imagina o que não nos espera, que já está acontecendo, a gente está vivenciando essa revolução para a indústria 4.0. Daí, numa outra conversa, a gente fala um pouquinho mais sobre sistemas cibernéticos, entrando um pouquinho mais efetivamente em IoT, redes e inteligência artificial. Bom, então é isso. Me deixa saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, dando like, dislike ou comentando no vídeo que tipo de conteúdo que vocês acham que eu poderia trazer aqui para o canal. Né? Eu vou trazer algumas coisas que eu gosto de estudar, algumas coisas que eu estou desenvolvendo que está lá no meu GitHub e assuntos diversos que eu pude vivenciar aí. Então, pô, espero que vocês curtam, porque, cara, eu sou muito apaixonado por tudo isso.